pensando aí em dúvidas de postura, pensa nas dores que você acha que pode ter relacionado com o trabalho. A conversa tá boa aqui. Olá, Catarina. Gislândia, boa noite. Posso me apresentando, Adriana? Se quiser, eu posso esperar um pouquinho, todo o tempo de vocês. Então, boa noite. Meu nome é Cristiane Cavalcante, eu sou fisioterapeuta. Eu fui convidada para falar um pouquinho de postura com vocês, sobre os cuidados que a gente pode ter para evitar lesões ou conseguir otimizar o tempo que você permanece trabalhando com qualidade. Eu sou fisioterapeuta há mais de 15 anos. Oi, Sandra, boa noite. Sou formada na Universidade de Fortaleza, no Ceará. Deve ver pelo meu sotaque. Mas eu já moro no Rio há muitos anos, eu acho, mais de 10 anos. Já morei, fui embora e voltei. Oi, Sandra. Eu sou especialista em traumaortopedia e ciências do exercício. Eu tenho um consultório no Largo do Machado, onde eu e minha equipe, a gente já trabalha desde 2016, quando eu voltei para o Brasil. Eu morei 4 anos no Texas, onde eu fiz minha formação em Pilates. Eu trabalho desde 2010 com RPG e atualmente eu tanto dou aula de Pilates presencial, online, teleatendimento de fisioterapia presencial também, tanto a parte postural como fisioterapia convencional. Vamos ver se tem mais gente para entrar. Já vão pensando aí nas dúvidas ou nas perguntas. Pilates é muito bom, muito bom. Muito bom e com esse momento de pandemia a gente conseguiu adaptar bem para o online. Tem sido uma boa alternativa para quem não está seguro ainda para se expor. E aqui no consultório a gente tem feito aulas individuais, dependendo das pessoas, o grupo de risco, e no máximo aulas em dupla. Na minha experiência aqui no consultório, eu já recebi algumas colegas de profissão de vocês e achei bem bacana assim, a iniciativa da Adriana, dela chamar uma fisioterapeuta, porque são movimentos repetidos, né, e posturas complicadas, né, de se manter para fazer o belo trabalho que vocês fazem. Neusimar, pode ser também pela falta de atividade. Coloca aqui, Neusimar, você não está fazendo mais nada, nenhuma caminhada, nenhum alongamento. Então, deixa eu ver, mais um minutinho. Eu vou falar um pouquinho dessa parte postural.
e aí a gente vai respondendo à medida que vocês forem perguntando. A inatividade é um dos principais fatores que podem levar a dores crônicas, né? Hoje em dia, a tendência, né, de tratamento para quem tem dores recorrentes, né, são reforços musculares, né? Alguma atividade física que traga um reforço muscular e uma nova programação para a sua cabeça para ver como tirar aquela sensação de que sempre dói aquele movimento, reprogramar isso aí. Então é bem importante sim fazer qualquer tipo de atividade física, não precisa ser 1h30 de atividade física. Então, antes de começar, eu quero falar para vocês que... eu sou flexível, viu, Neusimar? Eu tenho 3 filhos, então minha vida é flexibilidade. Boa noite, Patrícia. Então, para aqueles que estão aqui presentes, combinei com a Adriana, eu vou sortear 15% de desconto aqui pro serviços aqui do consultório. Dentre eles a gente tem acupuntura, a gente tem toda a parte de estética com a fisioterapeuta dermatofuncional, RPG, fisioterapia convencional, pilates online e pilates presencial. E aí quem só precisa esperar até o final dessa live, muito bacana. E eu vou dizer um código e aí vocês vão lá, seguem meu Instagram, que é @doutora Cristiane Cavalcante. E vai botar num comentário esse código. E aí eu vou sortear 15% de desconto em cada um desses serviços para vocês. Um presente meu aí para essa turminha. Então eu vou falar um pouquinho de postura. Postura, certa ou errada, é muito relativo. Hoje em dia, a gente não diz que a postura certa é aquela que você fica 100% reto, a coluna ereta, braços para frente, que a gente chama na ciência de postura anatômica. Isso não é mais chamado de postura correta. A postura correta é aquela que não te causa dor. Claro que a gente usa de parâmetro para a gente alinhar o corpo, se for necessário, essa postura anatômica, né, onde a gente senta ereto, peito aberto. Então isso hoje é relativo, mas tem uma avaliação que a gente consegue fazer e que a gente vê se a postura que está usando no dia a dia ela é nociva ou não para ocasionar dores no corpo, né? Então, muitas vezes a gente vê uma parte do corpo muito, por exemplo, um ombro muito rodado para dentro por um esforço repetitivo de fazer o mesmo movimento. Então, a gente trabalha tentando normalizar, comparando sempre com o lado que não tem dor, né, para ver se essa postura pode ser mudada. Se os dois lados estiverem comprometidos, então a gente tenta normalizar dentro dessa postura perfeita, né? Mas não há de fato uma postura perfeita. Tem pessoas que têm escoliose severas, tem pessoas que têm pernas mais curtas e passam a vida sem dor. Então não necessariamente essa preocupação com essa postura perfeita, ela vai ocasionar ou não problemas de dor ou lesões. Deixa eu ver aqui o que eu programei para vocês. E aí, o principal, né, que a gente conversa, né, com os nossos pacientes, quem procura a gente aqui no consultório, é exatamente o que a Neusimar falou, é a inatividade, né? Então, você tem que preparar o seu corpo para aquela atividade fim. Por exemplo, se o seu trabalho demanda que você fique muito tempo em pé, então você tem que preparar com alguma atividade o seu corpo para que você suporte aquela seu objetivo final, né? Eu sempre trabalho de uma forma que a gente não não proíbe, né, o paciente ou a pessoa que precisa, né, o cliente, por exemplo, do Pilates, dele fazer o que ele gosta.
Então, a gente procura adaptar e preparar o corpo para aquela atividade que gosta, né? Então, a inatividade, ela é um ponto principal, o sedentarismo, né? Seria na realidade. A Patrícia perguntou qual a altura da cadeira e da mesa ideal para trabalhar com artesanato. Tenho sentido dores nas costas, nos braços e na coluna. A altura da cadeira é aquela que o seu joelho ele fica 90 graus. Ele fica dobradinho a mais ou menos 90 graus. O seu quadril também fica 90 graus, desde que os seus pés encostem no chão, de forma nem muito alto nem muito baixo. Se por algum motivo os seus pés ficam mais altos, você tem que regular essa cadeira, ou se mais baixo, você tem que botar um banquinho para que o seu pé tenha esse apoio. Se você não tem uma altura legal do assento da cadeira, você pode ficar com dor na lombar. Dor no braço pode ser também por essa altura de cadeira, porque quanto mais alta a cadeira, mais tensão, a mesa, mais tensão você faz nos seus ombros. Então, como eu tava, deixa eu ver aqui, a Neuzima, estou com hérnia na cervical, nem consigo mais dormir de bruços. Estava usando adesivos para dor. Emplastro você estava usando, eles têm medicamentos, né? Se for esses, eles têm medicamentos anti-inflamatórios. Ele não vai resolver, você tem que ver o que está causando a dor, se você tiver o formigamento nas mãos, quais os sintomas. Não necessariamente a hérnia de disco pode ser a causa disso. E hérnia de disco todo mundo vai ter a partir dos 40 anos. O importante na hérnia de disco, você falou aqui de dormir, Neuzima, é que você tem que dormir. Você tem que arrumar alguma forma de conseguir dormir e relaxar, porque isso vai ajudar a absorver essa parte do disco que saiu do lugar. Tô rindo do comentário da Adriana. Certo. E a Neuzimar foi no ortopedista, né? Depois você bota aí o que foi que o ortopedista disse. Que o ortopedista, basicamente, ele vai passar um relaxante muscular e um anti-inflamatório. Vai te dar um alívio, mas não a causa do problema, o que causa a dor, que pode ser uma sobrecarga da tua articulação, isso aí realmente vai melhorar com algum exercício, mas um exercício específico para a tua necessidade. Eu tô vendo, Zimar. Eu conheço um pouquinho essa mocinha. Então, sobre o trabalho de vocês, passar muito tempo na mesma posição. Eu imagino você começar a fazer uma arte de vocês e vocês entram naquele modo criativo e começa a fazer, assim, a ficar empolgado com o que tá fazendo, tá gostando, tá curtindo e você não vê a hora passar. Eu acredito que isso pode ser um problema normal entre vocês. Então, tem que mudar um pouco a postura, tem que tentar botar algum intervalo. A cada 1 hora, levantar um pouco, dar uma andada dentro de casa, beber uma água, para poder mudar um pouco essa posição. Pensa bem, quando você está deitado na cama torto, lendo no celular e fica muito tempo, não sei, numa mesma posição. Depois de um tempo, quando você se mexe, você sente uma dor, mesmo num lugar que você nunca sentiu dor. Isso é porque teu ligamento está cansado. Então, por isso que é importante durante a sua rotina de atividade, você fazer um intervalo mudando a posição, não permanecendo muito tempo na mesma posição. Tá certo. Então, as maiores queixas de dor que chegam para mim, principalmente depois dessa pandemia, visto que saiu um artigo falando que o número de buscas no Google por dor nas costas bateu recorde, né, no mês de julho agora, né, porque as pessoas estão muito em casa, né, não podiam fazer nem aquela caminhada, nem aquela atividade diária de você ir em algum lugar, comprar alguma coisa, então aumentou bastante.
Então, com relação a mesas, tem chegado muita gente com dor em ombro e no meio das costas, assim, na parte mais alta, entre as escápulas. E isso tem a ver não só com a posição de mesa, de cadeira, mas também de tensão, né? Hoje a gente trabalha muito com o fator biopsicossocial. O que é isso? Oi, Eliana. Oi, Marilene. O que é esse biopsicossocial, né? São fatores externos que podem estar influenciando ou piorando a tua sensação dolorosa no teu corpo. Por exemplo, em situação de pandemia, há incertezas, né? Há o comprometimento financeiro, muitas vezes. Então, a gente aumenta a tensão e a retenção de substâncias no organismo da gente, que aumenta a fragilidade do corpo da gente para fazer uma coisa que a gente sempre fazia. Por isso que numa época de pandemia, a gente aumenta o número de casos de dor, de tensão. Então é importante trabalhar essa parte, né, da sua mente. Então, assim, muitas vezes eu indico para os meus pacientes em casa respira, né? Faz um intervalo rápido a cada 1 hora e respira um pouco, faz uma respiração profunda para relaxar pescoço, ombro, para a gente diminuir a ansiedade, diminuir essa preocupação, porque isso também interfere na sua postura, na sua boa postura, na sua rotina e na qualidade que você consegue passar o seu dia, né, de trabalho. Outra coisa que é importante, né, além da altura da mesa ou bancada para quem trabalha em pé com artesanato, ou da cadeira, a gente organizar o espaço. Eu digo porque eu trabalho algumas vezes também em mesa. Você conseguir organizar um espaço em que as coisas que você usa mais recorrente fiquem ao seu alcance, né? Então, um espaço organizado, bacana, uma mesa larga, acessível, para que você não fique fazendo um movimento repetitivo de alcançar algum objeto em instante, levantando e abaixando, e uma hora sua musculatura pode cansar. Então, deixar as coisas que você mais usa próximas de você, ao seu alcance, isso é uma boa alternativa para que você evite movimentos bruscos e possa ocasionar alguma lesão. Perguntas, gente. Sinto dores no ombro. O médico me disse que é uma dor referida, vindo de outro lugar. Isso normalmente é assim. Dor referida ele pode estar falando de via visceral, porque fígado e estômago tem relação com o ombro. Então, pode sim ser vindo de outro lugar. Se você tiver, Liz, alguma alteração no fígado, no estômago, alterações simples, gastrite, estufamento, pode sim fragilizar o seu ombro e você ter dor nos ombros. E aí você tem que fazer o tratamento da parte visceral. Na fisioterapia, na terapia manual, que é o que eu trabalho, a gente faz. E aqui na minha equipe eu tenho a osteopatia, que também trabalha com esse tipo de tratamento voltado para as vísceras, né? Eliane, eu tenho hérnia de disco, dor crônica e hoje o médico falou que estou com síndrome de desfiladeiro torácico, uma dor absurda no cotovelo. Síndrome de desfiladeiro torácico, a gente tem 3 pontos de compressão que a gente tem que tratar. E eles têm tudo a ver com o que eu estou falando agora, que é da respiração, por exemplo. Que um dos pontos é aqui, que tem um músculo aqui, o escaleno. Tem esse músculozinho do peitoral menor e tem mais aqui para dentro a primeira costela. Então, normalmente a síndrome de desfiladeiro torácico, ela tem bastante relação com a parte de tensão. Aquela pessoa que não respira direito e mantém os ombros encolhidos, ou, juntando a isso, uma mesa muito alta. Então, não é tão difícil de tratar, Eliana. Falei certo? Falei, Eliana. E tem bons resultados. Se não tratar logo, se já tiver comprometimento de formigamento em mãos, perda de força, é um pouquinho mais grave. Mas ainda assim a gente tem um bom prognóstico com esse tipo de condição.
Deixa eu ver, falei. Deixa eu ver o que mais perguntas. Faço osteopatia, é muito bom. A osteopatia, ela trabalha... tá vendo, Lisa? Você tirou o estômago, então tem tudo a ver. Se você já faz osteopatia, ele vai saber o que ele tem que fazer. Ele tem que liberar as aderências, essa cirurgia, mesmo sendo interno. Tentar equilibrar um pouco essa relação que tem do estômago com o ombro. Patrícia, tem algum exercício básico que dê para fazer em pequenos intervalos durante a jornada de produção para aliviar a dor na coluna e nos braços? Tem, Patrícia, tem. Um deles que eu acabei de falar, respirar. Simplesmente respirar fundo, para. Eu gosto de pedir que deite 1 minuto. Você para, deita, enche o máximo do peito de ar que der, solta o máximo de ar, e toda vez que você soltar o ar, sente o corpo mais pesado no chão. Isso, a sensação vai te relaxar a musculatura, isso vai te ajudar, vai diminuir às vezes a rotação, esse ponto de ansiedade ou de tensão ou de prazo, que todo mundo trabalha com 1000 prazos. Então isso tudo pode melhorar sim, a dor de coluna, alongamento. Tem um viés hoje em dia, nem toda dor deve ser alongada, dor muscular deve ser alongada, porque se você esticar o nervo demais, ele já estiver dolorido, você pode piorar a dor. Então eu aconselho respiração, eu aconselho antes de dormir compressas mornas em cima dos pontos mais tensos ou de dor. E outra coisa que você pode fazer são exercícios de mobilização, simplesmente, por exemplo, se for na torácica, né, aqui nas costas, a parte mais alta, rotacionar os ombros, movimentar a cabeça para um lado, para o outro. Hoje em dia é mais efetivo do que o alongamento em si. Então, quando você faz, por exemplo, se for na lombar, você deitar no chão, abraçar as duas pernas, respirar fundo, fazer um balancinho com as duas pernas de um lado para o outro, para dar uma massageada na lombar. Isso tudo ajuda, isso não leva mais do que 1 minuto. Você não precisa fazer por muito tempo, né? Então, sobre sedentarismo e inatividade, o ideal é que a gente tenha um reforço muscular. O problema disso é achar uma atividade física que a gente goste, né? Então, a Neusimar gosta do pilates, ou uma natação, uma hidroginástica, alguma coisa que traga algum tipo de reforço muscular, para que você consiga passar mais tempo de qualidade nessa postura que você precisa trabalhar. Tem artigos que falam, e eu brinco com os meus pacientes falando a verdade, que a gente tem que fazer algum reforço muscular para prevenir lesões, porque a partir dos 30 anos, eu já passei dos 30 anos, a partir dos 30 anos a gente troca no corpo da gente, a gente perde até 4 quilos de músculos que viram gordura no corpo, se a gente não faz nenhuma atividade de reforço muscular. Então a gente vai perdendo a estabilidade do corpo e aí vão aparecendo as lesões. Porque muita gente chega e diz assim: nossa, eu passei a vida fazendo isso, eu sempre fiz isso, por que agora me fez essa lesão em mim? Por isso, porque o corpo está mudando, o corpo a gente vai envelhecer, todo mundo vai envelhecer. Então o ideal é que consiga alguma atividade, mas o principal tem que ser alguma coisa que goste. Atividade física tem que ser uma coisa que te traga prazer. Não adianta ir de mau humor, ir chateado, porque senão você não vai conseguir manter, né? A frequência de atividade física que eu indico não precisa ser 1h30 de musculação, isso aí ou 1 hora de hidroginástica, se a pessoa não gosta. Se você fizer 3 vezes ao dia, 10 minutos de qualquer atividade de reforço muscular, você já tem o benefício. Eu não consigo ter a rotina, né, de fazer em casa e tudo. Então, eu aconselho encontrar alguém, um personal, um fisioterapeuta especializado nessa parte,
que consiga te dar aquele empurrãozinho que faltava para fazer aquela atividade física. O que se recomenda na OMS são 3 vezes na semana, pelo menos 30 minutos. E então isso aí você consegue distribuir durante a semana, e não ficando sobrecarregado. Porque acho que tudo que é demais, né, fica chato, né? Eu estou com o dedo anular tensionado, ele está refletindo no cotovelo. Sim, tem um nervo, tem alguns nervos, né? Mas tem um nervo em específico do teu dedo que ele passa lá pelo seu cotovelo antes de chegar no dedo. Então, tanto pode vir do pescoço para o teu dedo, como ao contrário, né? Se você não fez lesão, provavelmente veio de cima para baixo. Você não teve uma pancada, se não teve um trauma na sua mão, provavelmente veio da tua cervical, no trajeto do teu nervo, passando por algum músculo, alguma região que está pressionando ele e está dando essa dor. Eu farei físio direcionada. Isso aí, Eliana. Conversa com o osteopata. Boa noite, Marta. Quem mais? Hoje está doendo muito, posso ajudar. O que eu te digo, Marta, é que você não alongue. Não alongue e você vai botar uma compressinha morna, dedo anular, você vai botar nessa região aqui, ó, e pode massagear. Você pode também pegar algum creme e pedir para alguém ou você mesmo e fazer uma massagem sem ser muito profunda, passando a mão para ver se vai soltando esses pontos de tensão. Desde aqui do pescoço, pegando aqui na frente do braço, a sua mão inteira, a parte do cotovelo, faz uma massagem para dar uma soltada nisso aí. Em consultório a gente faz a liberação miofascial, é uma massagem mais profunda para soltar alguns pontos. Alguns pontos de tensão às vezes são tão presos que a gente usa o dry needling, que é a agulha, né? Que é a mesma agulha da acupuntura, ou a gente usa às vezes a laser terapia, ou muitas vezes libera só na mão. Alongar não, tá, Marta? Online comigo é só pilates. Não, eu faço teleatendimento em fisioterapia. Só que os casos que dá pra gente fazer um acompanhamento de teleatendimento, só aqueles que não precisam de intervenção, né? De eu pegar na pessoa e fazer alguma intervenção. São aqueles de cinesioterapia. O que eu tenho feito... Deixa eu ver quem perguntou. O que eu tenho feito eu tenho diminuído os atendimentos presenciais e feito um acompanhamento online para aqueles que precisam. Com as orientações, eu mando vídeo com os exercícios, eu mando, faço umas figurinhas mostrando cada exercício, explicando, porque a fisioterapia sozinha, mesmo que você faça todos os dias, 1 hora por dia não vai resolver o problema. Então tem que ter alguma coisa que você faz em casa, né? Sempre alguma coisa que você pode fazer com relação a movimento, né? Uma compressa morna, um movimento e respirar. A maioria dos meus pacientes hoje em dia eu tenho que pedir para eles respirarem. Outra coisa que pode ajudar a evitar lesões, a prevenir lesões na atividade de vocês, é organizar uma rotina de trabalho. Como eu falei aqui, eu imagino vocês fazendo alguma coisa assim muito bacana e não conseguindo parar. E então isso pode sim sobrecarregar o seu corpo, principalmente se ele não estiver preparado, e predispor a lesões. Então, criar uma rotina. Não, eu vou trabalhar se for possível, né? Hoje em dia, com filhos, um monte de gente em casa, né? As escolas não voltaram, o marido de home office e tal, enfim. Mas se você for possível organizar, por exemplo, eu vou trabalhar das 9 à 1 da tarde, vou fazer meu intervalo de almoço e depois eu vou trabalhar mais 3, 4 horas, não sei como é que funciona. Então, ter essa rotina te ajuda a ter uma hora de parar. Se você não cria uma rotina estruturada, você vai passar da hora. Você vai trabalhar um dia 10 horas por dia, no outro dia você não vai trabalhar nada e com isso você faz uma sobrecarga.
Então, eu já falei de atividade física que você goste, de reforço muscular. Eu já falei de organizar a rotina. Eu já falei de organizar o maquinário, né, a mesa, a bancada, de acordo com o que vocês trabalham, né, colocar o mais próximo possível de uma forma que você fique confortável, que não tenha tensão nos ombros para fazer determinada atividade. Eu imaginei, Adriana, eu penso em ti, viu? Neuzimar, quiropraxia tem contraindicação? Tem. Tem quiropraxia, tanto a quiropraxia quanto a osteopatia, tem movimentos, a gente faz movimentos rápidos de pequena amplitude, né? Então, osteoporose, problemas vasculares, fraturas e muitas outras contraindicações não é indicado. Eu, particularmente, dificilmente eu manipulo, que a gente chama de manipulação, a quiropraxia ou a osteopatia, eu manipulo um paciente, porque é difícil a pessoa que precisa, às vezes, de uma manipulação, ela relaxar completamente para você conseguir. Alguns conseguem, mas eu prefiro mais devagar, eu prefiro na mobilização, né? Eu como fisioterapeuta, eu trabalho com uma parte de hipermobilidade e hipomobilidade, né? Uma parte que está movendo demais, normalmente é onde dói, ela está sendo sobrecarregada para uma parte que está presa. Então eu vou nessa parte, identifico essa parte presa, eu vou lá e vou mobilizando até ela soltar, né? Para poder diminuir a sobrecarga do lado que está doendo. E isso é o tratamento que faz no desfiladeiro torácico também, quem perguntou. Dores no pulso, exatamente isso. Adriano, dores no pulso tem muita relação com esse desfiladeiro torácico, porque pode ter pontos de compressão nesse trajeto do nervo que sai da cervical, passa ali pelo esse músculozinho que eu falei daqui, parte de respiração e essa parte desse músculo e entre outros do braço. Então, a gente normalmente começa a trabalhar em cervical para ver se tem algum comprometimento no pescoço e depois vai trabalhando no trajeto de cada nervo de acordo com os sintomas, né? Cada dedo tem a sua inervação específica, então a gente vai, né, na parte da coluna e no trajeto do nervo do seu sintoma. Online eu só estou no Pilates, na cinesioterapia, que é o teleatendimento. O que mais aqui? Quiropraxia tem contraindicação. Um dia 10 horas e no outro 1 hora. Pois é, o ideal é que equilibre. Tem que ter uma rotina. Vocês são olha. Outro ponto importantíssimo, que não é a minha área, mas eu preciso sempre indicar para meus pacientes, é que cuide da alimentação. Então, tem que comer com qualidade ou pequenas quantidades para poder você ter a qualidade dos seus músculos, dos seus ossos, dos seus ligamentos, dos seus tendões, que é a parte que me compete. Então, uma alimentação, ela é importantíssima. Quem tem essa aferência que falou, que retirou, quem foi que eu já não lembro mais, desculpa, do estômago, né, dessa relação de víscera com parte musculoesquelética, é quem tem que ter muito cuidado com essa parte de alimentação. Então, eu como físio, quando vejo uma pessoa que tem uma alimentação muito ruim e ela sente muitas dores no corpo, com certeza tem uma relação dessa parte de vísceras com alguma parte do ombro, um pescoço, costa, quadril, perna, joelho, tudo tem relação. Então é importante sim uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada. Então normalmente eu indico procurar um nutricionista, porque muitas vezes você faz um tratamento específico para o que a pessoa sente, mas a relação dela tá na parte de alimentação. E aí tem muita toxicidade, se come muito glúten, se come muita lactose ou muita gordura hidrogenada, pode sim fazer uma alteração nos órgãos e gerar dor crônica
em outras partes do corpo. Viu, Adriana? Não tem mágica, nutricionista, médico, terapeuta, um complô. É verdade, né? Eu vou no nutrólogo. O nutrólogo é excelente, porque o nutrólogo é um médico, né? Então ele consegue ir mais fundo até do que o nutricionista. Que mais? Tem mais perguntas? Tô adorando. Vocês são muito divertidas. Quais são algumas dicas que eu posso dar para o tipo de trabalho que vocês têm, né? Muitas vezes vocês precisam cortar alguma coisa muito grossa, ou juntam muitos papéis, ou muitos tecidos, ou algum material muito grosso e precisa usar uma tesoura. Eu também sou um pouco artesã, eu faço palmilhas posturais e eu faço raiz, né? Eu faço molde, eu corto, eu tenho lixadeira e tal. Então, quando eu preciso cortar alguma parte das peças que eu colo nas palmilhas posturais e elas são muito grossas, eu uso uma tesoura boa, mas muitas vezes esse movimento de repetição, de preensão com força, pode sim fazer uma lesão. Então, o ideal é que não use materiais grossos, ou se usar materiais grossos, consiga alguma coisa que tenha um braço de alavanca maior. O que é esse braço de alavanca maior? Eu não sei, uma tesoura com um cabo maior, onde você faz menos força para cortar, ou diminuir a quantidade de tecido ou de papel que precisa cortar, para não fazer esse movimento repetitivo de preensão com muita força. Outra dica que a gente que eu sempre digo que dá muita dor no punho, não sei se é o caso de vocês, às vezes colar ou vai bater alguma coisa, usar o punho, né? Então a gente tem mania às vezes de apertar com o punho, bater com o punho e vai fazendo esse trauma no túnel do carpo, que a grande maioria de quem trabalha com movimentos de mão, eu, por exemplo, tem que ter muito cuidado com lesão nessa região da mão, do túnel do carpo. Então, evitar fazer movimentos de pancada, às vezes a gente vai fechar alguma coisa e bate. Então, evitar esses tipos de movimento de preensão em regiões sensíveis, como o punho da gente é muito sensível. Deixa eu ver aqui, além do complô. Bolinhas são interessantes para exercícios com as mãos? São e são ótimos para massagem, né? Você pode com as duas mãos apertar, sentir um ponto de pressão, aperta mais para soltar. Nós temos muitos músculozinhos aqui que precisam de um tratamento. E vocês que trabalham muito com as mãos, vocês podem fazer esse tipo de massagem com bolinha ou com a própria mão. É simples, é um de ossinho em ossinho e liberando. Outra coisa é oxigenar as mãos, fazer movimento repetitivo para soltar, movimentar punho durante a rotina. Só cuidado com o alongamento. Eu prefiro que não faça alongamento. Tem que ficar refém dessa turma para sobreviver. Tenho um consultório no Rio, Marta. Eu aqui no Largo do Machado. Aqui acho que é Catete, eu chamo Largo do Machado. Bem aqui perto do metrô do Largo do Machado. Não esquece que vai ter o sorteio. Eu falei, não sei se todo mundo estava aqui, a gente vai sortear 15% de desconto nos nossos serviços aqui do meu consultório. A gente tem acupuntura, a parte de estética completa, pilates online e presencial e fisioterapia. Então, curte lá o meu Instagram, né? Segue lá, que é @doutora_DRA, né? Doutora Cristiane Cavalcante, sem enfeite, CRS. E eu vou botar um print, que eu vou fazer agora. Já fez o print aqui. E aí uma palavrinha para vocês botarem lá, um códigozinho, e aí eu vou fazer o sorteio para vocês, para quem quiser. Tem que ficar refém dessa turma toda. Sim, Simone, o que eu queria te dizer é que não necessariamente. Eu, por exemplo, aqui eu trabalho em desmistificar essas 10 sessões que passam, né? O médico passa 10 sessões, a gente pensa em 10 sessões. Mas assim, quem garante que 10 sessões você vai precisar? Eu gosto de trabalhar com menos sessões. Eu preciso sempre no final do tratamento, que a gente entre em cinesioterapia. Cinesioterapia é a terapia, né, o tratamento pelo movimento. Então, eu sempre implemento um pilates clínico,
porque aí já é uma atividade completa e já faz o tratamento que eu preciso, e é bem mais barato do que ficar pagando a fisioterapia para sempre. Fisioterapia para sempre não tá te resolvendo, tá sendo paliativo, e não é assim. Como é que eu faço aqui? A gente faz uma avaliação, eu nunca cobro a avaliação, ela é gratuita, a aula experimental é gratuita, porque a chance que você tem de conhecer, de me conhecer, conhecer meu trabalho, e nesse dia da avaliação eu já faço alguma coisa de tratamento. E aí a gente consegue fazer um prognóstico de quantas sessões você vai precisar. Ultimamente, isso pode variar um pouco, pessoas mais crônicas, mais complicadas, mas ultimamente eu não tenho ido mais do que 5, 6 sessões de fisioterapia, não. E muitas vezes nem na avaliação mesmo a gente já consegue dar uma boa melhora e aí já tem que passar realmente para um pilates clínico. Quero cuidar da minha mão, porque amo ser artesã, estou professora, estou digitando muito. Sim. 10 sessões de choque. O choquinho, tem 2 tipos de choquinho. Tem um de analgesia, que é o TENS, e tem um de contração muscular. O de contração muscular, ele não é muito indicado para dor, não. Provavelmente não foi esse que você fez. Oi, Josi. Provavelmente você fez o choquinho de analgesia. Ele não vai resolver o seu problema, ele só vai diminuir sua dor. Ele é um Tilenol que não afeta o fígado. Quando o médico prescreve tantas sessões, dá muito desânimo, mas a fisioterapia é maravilhosa. Parabéns a você que cuida da gente. Obrigada, Neuzimar. Eu tenho tentado trabalhar de forma diferente, porque realmente não precisa de 10 sessões. Claro, tem casos que são mais graves e a gente tem que passar um pouco, mas o que eu faço sempre é, num determinado período, a gente faz um dia de fisioterapia e um dia de pilates clínico, porque já vai colocando a atividade física na rotina. Outra coisa que eu pensei aqui, quando eu li o seu, Neuzimar, é que a gente normalmente tem uma coisa de além das 10 sessões, fazer todos os dias, né? E eu raramente uso aparelhinhos aqui. Eu faço muita coisa manual, porque é o que vai colocar no lugar, é o que vai harmonizar aquilo que está desarmônico no corpo, que vai equilibrar aquilo que eu te falei da parte que move demais com a parte que move de menos, sobrecarregando. Então, eu não gosto de fisioterapia todo dia. Eu nem aconselho 3 vezes na semana. Eu faço uma vez na semana, no máximo 2, porque eu preciso de tempo para que o seu corpo ele perceba aquilo que foi mexido, se adapte e você consiga perceber. Por isso que eu disse que é importante essa parte desse acompanhamento em casa. Então, sempre tem exercício para casa. Quando o paciente ele é disciplinado, a gente consegue melhorar rápido. Quando não, a gente demora mais um pouquinho. Eu desenvolvi tenossinovite após pegar a tal da chikungunya. Já a Josi falou, já passaram 4 anos e continuo sofrendo com isso. A tenossinovite é a inflamação da pelezinha que envolve o tendão. Normalmente, não sei se é o seu caso, se é a de Kerven, que é aqui na mão, né, na parte do dedão. Tem como melhorar, mesmo com a chikungunya, porque como teve o fator de ter uma doença prévia que pode ter ocasionado, talvez tenha tido uma lesão de algum nervo. Às vezes, não sei se você fez, a eletroneuromiografia tem como precisar isso. E isso é bom para descartar uma sequela definitiva. Então é interessante ver com o médico. Nas mãos e no quadril, isso aí. Mas ainda assim tem como melhorar muito, mas é bom ver com o médico uma eletroneuromiografia se você estiver disposto, porque para ver se tem um comprometimento permanente ou não. Mas aí mesmo que tenha um permanente, esse exame não. Tá, mesmo que tenha um permanente, tem como melhorar sim, tem como diminuir aquela sobrecarga naquela região que está fragilizada. Mais uma dica, né? E agora já está chegando perto da hora da gente terminar, é a iluminação. Você tem que trabalhar num ambiente, iluminação e temperatura na realidade, né?
para diminuir o quanto que você força a sua vista, né, para fazer às vezes coisas pequenas ou ficar muito tempo sem piscar o olho. Isso tudo pode trazer outros tipos de comprometimento e comprometimentos posturais também. A gente trabalha com a parte de postura, a parte ocular é extremamente importante. Então, o míope normalmente ele joga o pescoço para frente, quem enxerga não enxerga direito de perto, né? Ele joga o pescoço para trás. E isso tudo sobrecarrega de alguma forma o pescoço, o ombro, coluna e pode gerar dor. Então, um ambiente iluminado, uma temperatura ambiente agradável, né? Um ambiente ventilado, isso tudo ajuda vocês a terem qualidade para trabalhar e não compensar com más posturas. Josi diz que já fez diversas vezes fisioterapia, acupuntura, melhora, mas com algum esforço volta. Josi, eu não sei se você é do Rio, mas se você quiser vir pra gente ver isso direitinho e a gente tem como te ajudar. Se você não for do Rio, fala comigo lá no direct lá do Instagram, que eu posso tentar te ajudar. Eu tenho ajudado uma moça lá em Natal que está com paralisia facial e ela não tem conseguido melhorar com a fisioterapia lá. Eu tenho feito um acompanhamento com ela bem bacana, passando os exercícios, conversando, pedindo para ela dosar lá na fisioterapia que ela tem feito, tá? Fico aí à disposição. Então, enfim, eu acho que eu consegui passar meu recado. A gente está falando de bastante partes de prevenção. Então, se você puder já hoje não, viu? Hora de descanso, vocês têm que ter rotina. A gente puder melhorar essa organização do ambiente de trabalho, criar uma rotina, iniciar alguma atividade, seja qual for. A gente está com online aí muito bacana, assim, tá tendo uma adesão muito boa e muita gente tem aderido porque ajuda na rotina, né? Às vezes você tem um deslocamento, aí hoje em dia tem que tomar banho quando chega em casa, né? Por causa dessa loucura aí de pandemia. Então, o online tem ajudado, sim. Tem feito exercícios específicos, nós somos todos fisioterapeutas na equipe. Eu também dou aula online e então tem como, sim, eu brinco, eu digo, acabou a desculpa, né? Se você ligar o celular e fizer uma atividade física guiada, e é diferente de um vídeo gravado, porque tá ali o fisioterapeuta, ele vai te ensinar o exercício e ele vai estar de olho, vai dizer, olha, não faz assim, não faz assado, levanta menos, opa, vamos hoje botar um pezinho. Então esse acompanhamento hoje é melhor. Acabaram as desculpas de não fazer atividade. Tá, Josi, você é do Rio. Então, assim, o que eu queria deixar para vocês é essa prevenção, né, essa organização, não ficar assustada com as dores. A maioria delas é por excesso, inclusive a LER, né, a DORT, né, lesão por esforço repetitivo, todas não são 100% posturais, elas são algum movimento errado, algum excesso, alguma coisa que está sobrecarregando aquela articulação que dói. Então, procurar um profissional bacana, um profissional que você confie, e eu acredito que dá para aumentar a sobrevida e a qualidade aí de um trabalho tão bonito que vocês fazem. Eu também, eu posso me incluir, faço minhas palmilhas. E tem mais perguntas? Você pode demonstrar algum exercício para as mãos, para os intervalos? Sim, Neusimar. Eu falei que eu prefiro não alongar, porque se tiver um comprometimento de nervo, como eu falei, e você pensa que o nervo é um elástico, e se você puxa mais ele no alongamento, você vai aumentar o estresse dele, vai doer mais. E quando você soltar, ele faz como um elástico, ele volta de uma vez, então pode piorar a sua dor. Então, hoje em dia a gente já não indica mais alongamentos quando tem dor. Antigamente a gente dizia assim, tá doendo, vou alongar e tal. Então eu indico o quê? Compressas mornas em cima dos pontos de dor, dos pontos de tensão, tipo, nossa, tô sentindo meu pescoço um pouco travado, mas não tá doendo. Você pode botar uma compressa morninha, 15 minutinhos. E exercícios de mobilização também ajudam. Que você movimentar, nunca esquecer que quando em relação a mãos, você tem
pescoço e ombro envolvido, né? Escápula, todo mundo tá junto aqui. Então, fazer exercícios de mobilização do pescoço, movimentar para um lado e para o outro devagar, olhar para um lado, olhar para o outro para soltar, rotação de ombros, né? Movimentando bem as escápulas lá atrás, a ativação de circulação nas mãos, isso é importantíssimo, porque às vezes a gente fica muito tempo com a pressão no braço e diminui esse aporte sanguíneo para as mãos e você pode fazer sim uma lesão. Eu gosto muito desses movimentos de abrir e fechar, de rotação de punho para os dois lados. Esquece aquele de puxar a mão para um lado, puxar para o outro. Se tiver uma lesão de nervo ou tiver um nervo um pouco inflamado, pode piorar. Esses exercícios para o intervalo podem ajudar. E respiração, que eu falei no começo, não esqueçam de respirar. Respirar fundo, porque todos os nervinhos que saem, que vêm para o braço, eles passam aqui pela clavícula. Então, e aqui tem a primeira costela e tem os músculos respiratórios. Se você não respira direito, se você está todo o tempo tenso, ou é muito agitado, ou é muito ansioso, ou está trabalhando com prazos, tudo que tensiona, você comprime o nervinho aqui. Então, respirar fundo também é bacana nos intervalos. Eu fui diagnosticado com tendinite na mão direita e posso falar sobre? Posso. Tendinite é sobrecarga. Não, o anti-inflamatório vai ajudar, o relaxante muscular pode ajudar, mas tendinite é sobrecarga. Você está sobrecarregando aquele tendão. Por quê? Qual é a causa que pode ser de sobrecarga? Pode ser uma compressão de algum músculo no trajeto do nervo que faz aquela movimentação. Não tem como desvincular músculo de nervo, porque quem manda o comando para o músculo contrair é o nervo. Ou então, normalmente, como eu expliquei também, o lado pode ter alguma região do caminho desse nervo ou a região contrária, por exemplo, no quadril, um quadril contrário do outro lado da dor, ele pode estar preso. E aí a gente chama de hipomóvel. Então, a gente tem que recuperar essa mobilidade para que consiga diminuir a sobrecarga. Então, tendinite é sobrecarga. Tem que descobrir onde é que é essa sobrecarga e tratar. Lá isso só dá para ver numa avaliação. O tratamento não necessariamente ele precisa ser com fisioterapia, ou terapia manual, osteopatia. Um pilates clínico bem feito também consegue ajudar. Consegue fazer essas mobilizações ativamente falando, exercícios bem orientados. Minha crocância está demais. Fui movimentar um pouquinho, já deu ruim. O instalado das articulações normalmente é ar ou artrose em casos mais graves, mas não necessariamente a artrose ela causa dor, né? A gente tem, normalmente o que piora a artrose é sobrecarga, ou por peso ou por excesso de exercício. Então, pessoal, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Eu vou falar agora a palavrinha que eu vivo falando nos vídeos lá do consultório. Aí vocês seguem lá, @doutora, DRA, Cristiane, CRIS, Cristiane Cavalcante, e bota lá no comentário do print que eu for botar da live de vocês, e vocês vão escrever corpo e mente ativos. Quem fizer isso, quem fizer o comentário, hoje até, deixa eu ver, 23h59, né, para não ser injusto, com meia-noite, e aí eu faço o sorteio desses 15% de desconto nesses serviços, e aí a gente marca um horário, vocês vêm aqui. Mas lembrando sempre que pela avaliação de fisioterapia tradicional e a convencional que eu digo que eu faço, RPG, e aula de experimental de pilates, mesmo no online, elas são gratuitas, então pode marcar, ver como, vou ver como é que vai ser esse negócio online, então e a gente faz sem compromisso e aí depois você decide. Deixa o link aqui para nós. Nossa, vocês estão querendo que eu consiga deixar link? Vai, Adriana, bota aí, Adriana, me ajuda. Eu sou nova nesse negócio. Ai, deixa eu ver se eu consigo ajudar vocês. Não, a Adriana vai botar. Ou vocês falam com a Adriana, ou então vai lá no Instagram. É bem fácil, é o meu nome, doutora DRA
Cristiane Cavalcante. Não esquece, corpo e mente ativos. Aí vai ganhar 15% de desconto aqui no sorteio. Se tiver pouca gente, todo mundo vai ganhar. Se tiver bastante gente, eu vou ter que sortear. Tá certo? Vai ser um atendimento de acupuntura com 15% de desconto. Um atendimento de estética que você vai escolher com a fisioterapeuta da estética com 15% de desconto. Um mês de pilates online ou presencial com 15% de desconto. Que mais que eu faltei mais alguma coisa? Uma sessão de fisioterapia, o RPG, também com 15% de desconto. Corpo e mente ativos. Obrigada, Neusimar. Então, gente, boa noite, obrigada. Um beijo. E se precisarem de mais, só chamar. A Adriana sabe aí que eu tô à disposição. Posso ajudar, Marilene, mesmo em São Paulo. Obrigada, Josi, já me achou. Marilene, eu posso ajudar, eu consigo ajudar mesmo à distância. Hoje, com teleatendimento liberado, a gente tem que ajudar e tem online, sim. Isso mesmo, Adriana. Um beijo, gente. Tchau.